então aqui nessa aula eu vou falar de SDN e Network Programmability. Galera, essa aqui é a aula 1 de uma série, provavelmente de umas 4 aulas, ainda não tenho certeza direito. E aqui, essa aula é voltada para o tópico os tópicos, né, do Blueprint do ICND2. O SDN que cai no CNA é o básico, então ele não cai em nenhuma implementação de SDN, então o que ele vai cobrar lá é o describe, descrever o que é uma rede, o que é Programmability Network e uma rede corporativa, né, uma arquitetura de rede corporativa. Então, é simplesmente você saber o que é isso, né, você conseguir descrever o que é o SDN. E aqui a gente tem o tópico 5.5a, qual é a função de uma controller, 5.5b, separação do control plane em data plane, e 5.5c, northbound and southbound API. Então, o que é isso, né? Simplesmente você vai ter que descrever esse primeiro tópico e esses 3 subtópicos. Não é nada muito avançado, não é nada muito complicado, é só você começar a ter uma ideia do que é isso. E outra coisa, galera, você pode baixar o PDF ou MP3 dessa aula, link aqui na descrição do vídeo. Então, começando aqui, galera, o CCNA ensina o modelo tradicional de operar e controlar as redes, né? Um modelo que existe há décadas. Então, basicamente, o que você faz é que você aprende os protocolos que os dispositivos utilizam. Então você aprende lá, por exemplo, no roteamento, você aprende o que é um OSPF, o que é um RIP, o que é GRP, o que é um BGP. Você aprende esses protocolos de roteamento. Depois tem a parte de switch, você aprende o que é um span tree, um LSCP, um .1Q, que é VLAN e tudo mais. Depois você entende os comandos para configurar esses protocolos. Então você vai lá e aprende como é que você aplica uma configuração de OSPF nos equipamentos, como é que você aplica uma configuração de VLAN no switch, e você aprende esses comandos. Você aprende a teoria por trás dos protocolos, depois você aprende como é que você vai aplicar esses comandos para implementar esses protocolos nos equipamentos. E depois você adiciona e distribui essas configurações dispositivo por dispositivo para que a rede funcione. Então você aprende tudo isso, você aprende a teoria, você aprende os comandos, e depois você tem que aplicar esses comandos em todos os equipamentos. Você vai lá e aplica equipamento por equipamento. Esse é o modelo tradicional de operar e controlar as redes. Se você tiver 100 dispositivos, ou 200 dispositivos, ou 1000 dispositivos, é assim que você faz. Você pega, aprende os comandos e depois implementa esses comandos, implementa essas configurações em todos os equipamentos da sua rede. Network Programmability, ou SDN, né, se refere ao foco maior no controle da rede através de software e não implementações manuais isoladas. Então ele tem um foco maior no controle através de software. Com isso, você consegue fazer com que sua rede se adapte mais facilmente às alterações realizadas. Imagine que se você tem que fazer uma alteração com um equipamento ou em todos os equipamentos, cara, você vai ter que entrar em todos os equipamentos para fazer essa alteração, equipamento por equipamento. Se eu tenho um controle maior através de um software, através de software, eu consigo isso fazer de um jeito melhor. Os roteadores e switches, eles encaminham os dados na forma de mensagens. Então você provavelmente já sabe como é que um roteador, como é que um switch funciona. O que eles fazem é encaminhar as mensagens, né, frames ou pacotes, e existem protocolos para que isso tudo funcione. Então eles seguem regras para que tudo isso funcione. Não existe um encaminhamento de mensagens automático, né? Existem protocolos, existe um conjunto de regras que os equipamentos devem seguir. Mas no fundo, o que eles estão fazendo é encaminhando mensagens de um lado para o outro. E os protocolos controlam essas formas, as formas, né? Como é que essas mensagens são encaminhadas. O SDN, galera, ele pega todas essas ideias de protocolos, como é que os roteadores e switches funcionam, dispositivos de rede funcionam, os protocolos, como é que você configura esses protocolos. Ele analisa todas essas peças, ele encontra maneiras de melhorar para atender às necessidades das redes atuais. Então, redes atuais, elas são bem críticas, têm um volume de dados muito grande e cada vez maior. E depois ele junta essas peças de uma nova forma. No final das contas, o que você vai ter? Os equipamentos eles ainda estão encaminhando mensagens, mas a forma como eles fazem isso mudou. A forma como você configura, a forma como eles tratam as mensagens. E aqui, galera, eu coloquei na pontinha desse slide, vocês estão vendo um carro desmontado ali, o tanto de peça que um carro tem. E agora a gente vai desmontar a nossa rede em 3 peças. A gente tem aqui 3 peças diferentes. Vamos colocar aqui um switch ligado no outro. Você já sabe, provavelmente, que um switch trabalha na camada 2. E ele encaminha frames, né? Ele encaminha
as mensagens de dados que ele encaminha dos usuários são os frames. E a gente tem aqui esse encaminhamento dessas mensagens dos usuários, que são os dados que são transmitidos, a gente chama isso, a gente pode separar isso em data plane, ou plano de dados. E também a galera também costuma chamar de forwarding plane, é o plano de encaminhamento. O plano de dados, galera, é tudo aquilo que importa para o usuário. É tudo aquilo, as mensagens são trocadas ali entre os usuários, entre os servidores, são os dados realmente que precisam ser entregues. Então ali está um plano de dados, são os dados que estão trafegando na sua rede. Só que para esses dados trafegarem da sua rede de um ponto A para um ponto B, a gente precisa de protocolos, a gente precisa de um controle, né? A gente precisa aqui de protocolos que ficam controlando como esses dados vão ser encaminhados. Por exemplo, se eu tiver links redundantes aqui, o Spanitree vai bloquear um desses links. Você já aprendeu Spanitree provavelmente. Então, esses protocolos a gente separa ele em um outro plano. A gente tem aqui o plano que eles chamam de control plane, ou plano de controle. No switch a gente tem, por exemplo, o Spanitree. No roteamento a gente vai ter o SPF, a IGRP. São os protocolos responsáveis por encaminhar, por controlar como o plano de dados vai encaminhar os seus dados. Tá dando para entender? É como se fosse ali o motor do carro, né? A engrenagem, seria o controle ali mesmo que faz tudo funcionar. No final das contas, a gente tem os dados se movendo de um ponto para o outro. Mas a gente tem que saber que tem protocolos que estão responsáveis por controlar como esses dados vão ser encaminhados. A melhor forma de fazer isso, né? E quais protocolos vão ser utilizados. E a gente tem aqui um terceiro plano, que é o plano de gerenciamento. Você precisa acessar esse equipamento de alguma forma. Você normalmente vai dar um SSH, um Telnet. Então a gente tem aqui o Management Plan, que é o plano de gerenciamento, que simplesmente é a forma como você configura esse equipamento, como você gerencia esse equipamento. Então, Telnet e SSH, por exemplo, são protocolos que são utilizados no plano de gerenciamento. O SNMP, por exemplo, que é o Simple Network Management Protocol, para você fazer gerenciamento de rede, também está aqui. O syslog, que é aquela protocolo que envia logs para um servidor, também é utilizado para você fazer gerenciamento troubleshoot. Então, ele também está no plano de gerenciamento. Beleza? O plano de gerenciamento não necessariamente influi no plano de dados. O que tem influência no plano de dados é o plano de controle. E é lógico que do plano de gerenciamento você faz alterações no plano de controle que vai fazer com que o plano de dados se comporte de forma diferente. Para tentar deixar um pouco mais claro esses três planos, vamos colocar aqui dois roteadores. A gente tem aqui o Data Plane, a gente tem aqui o Control Plane e a gente tem aqui o Management Plane. No Data Plane, aqui no roteador, a gente vai ter o pacote IPv4 ou IPv6. Então a gente tem ali os pacotes de dados IP que estão passando de um roteador para o outro. Na parte de controle, que vai controlar como esses protocolos são encaminhados, a gente tem ali os protocolos de roteamento. A gente tem, por exemplo, o SPF, IGRP, RIP, enfim, BGP e diversos outros protocolos de controle. Para gerenciar esses equipamentos, a gente tem aqui SSH, SNMP, syslog, então a gente tem diversos protocolos de gerência. Se você consegue entender e separar esses três planos, isso é a primeira coisa que eu estou te pedindo para você começar a entender o SDN. Separar essas três peças, Data Plane, Control Plane e Management Plane. Esses três planos você tem que saber para a prova. Tranquilo? Então, nessa primeira aula, é só você entender esses três planos e começar a vislumbrar a sua rede, a identificar a sua rede, esses três planos. Então, galera, se você gostou dessa primeira aula aqui, assine o canal, vá lá nas minhas redes sociais, tem o meu site gustavocalal.com, assine o canal, compartilhe e curta. E baixe também lá, galera, o PDF e o MP3. Até mais!